inacreditável. O Tribunal de Justiça devolveu para o Batalhão Especial Prisional, o famoso BEP, 7 PMs que haviam sido transferidos para Bangu 8 a pedido do Ministério Público. Os 7 são acusados de envolvimento com a milícia. Agora, eles estão como o diabo gosta, porque o BEP é uma espécie de escritório da milícia, com direito a festinhas regadas a uísque e prostitutas. Como o presídio não oferece a menor segurança, daqui a pouco eles podem seguir os passos do miliciano Carlão, aquele que depois de uma dessas festinhas fugiu pela porta da frente. Até hoje, o marginal não foi encontrado. A justiça às vezes é cega, mas às vezes também está de porre. Vamos ver a reportagem. 7 policiais militares investigados por envolvimento com milícias da Zona Oeste e que estavam presos em Bangu 8 vão voltar para o BEP. Eles foram transferidos do batalhão no dia 18 de novembro a pedido do Ministério Público, depois que 3 ex-PMs fugiram de lá. A decisão do retorno foi do desembargador Valmir dos Santos Ribeiro, da 8ª Câmara Criminal. Ele se baseou no artigo 295 do Código Penal, que diz que PMs devem aguardar pela condenação definitiva em quartéis ou prisões especiais. Foi no Batalhão Especial Prisional, em Benfica, que o ex-PM Carlos Ari Ribeiro, o Carlão, fez uma festa de aniversário para um dos filhos, com direito a bebidas, decoração e, claro, convidados. Carlão fugiu do BEP no início de setembro. Ele é acusado de ser o chefe de uma milícia e de envolvimento em 16 assassinatos. No início de outubro, a polícia divulgou escutas telefônicas, onde o tenente Benites, um dos acusados do assassinato da juíza Patrícia Scioli, aparece encomendando bebidas alcoólicas de dentro do batalhão. Fala, cabeça. Arruma uma bolsa de viagem aí, eu só tenho 6 do carro de situação, eu te falo qualquer coisa. Você quer 6 ou 8 caixas? Eu não vou ter uma bolsa de viagem, filho. Bota que der. Bota ajudar lá no futebol, Numa conversa com a mãe, Benites diz que não se sentia preso. Como de você pedir aí? Como é que vai ser sair daí, meu filho? Porque quando é mais fácil fugir pelo mundo que ninguém quer. Daqui a pouco eu tento saindo, faço umas férias assim. No mês passado, depois de uma denúncia anônima, um carregamento com 2.600 latas de cerveja foi apreendido dentro do estacionamento do batalhão. O motorista do carro que levava a bebida disse que ela seria entregue a um dos detentos. A polícia ainda investiga o desvio de armas e munição que teria acontecido durante o carnaval dentro do BEP. A auditoria militar cobrou da PM informações sobre o desaparecimento de uma submetralhadora, um revólver, uma pistola, uma granada e 300 balas de fuzil. Um inquérito foi aberto para apurar o caso. Boemia, sabendo que andei distante, sei que essa gente falante vai agora ironizar. Só rindo. É um deboche. É um deboche mandar esses 7 PMs de volta para esse batalhão que todo mundo sabe que não tem segurança. É uma espécie de habeas corpus preventivo para fuga. O governador sabe que não presta, tanto que disse que vai transformar aquilo num presídio feminino. O comandante da Polícia Militar sabe. O secretário de Segurança sabe. Só o desembargador não sabe. Só ele não sabe. Qual é a alegação para mandar de volta para esse presídio de papelão, em todos os sentidos que você quiser pensar? Papelão pela vergonha que faz a gente passar, papelão no sentido simbólico de baixaria. Por que que esse desembargador está mandando 7 milicianos perigosos para o BEP? Eu vou chamar o Fernando César. Ele está com o promotor Paulo Roberto Melo Cunha, do GAECO, Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado. Oi, Fernando. O Ministério Público deve estar morrendo de alegria, não está não? É verdade, Cidinha.
A vergonha é do tamanho do privilégio que eles têm lá dentro do BEP. Como você disse, ao nosso lado, o promotor Paulo Roberto. Boa tarde, obrigado pela sua participação. O juiz Murilo Kinin disse, da decisão dele, que a transferência era importante, enfim, pelas condições ali do BEP. E classificou aquele batalhão de um verdadeiro escárnio. O desembargador não poderia ter levado em consideração essa definição do juiz? A gente percebe que antes da discussão jurídica a respeito da prerrogativa ou não dos policiais militares de ficarem presos em unidades militares, a gente tem que levar em consideração um dado de realidade. O BEP, ao longo dos anos, tem dado várias e frequentes demonstrações de que não merece confiança, não há a mínima segurança, a gente tem fugas, tem comportamentos inapropriados lá dentro, existem inúmeros discos de denúncias denunciando a situação, de forma que me parece que ao julgar seria o caso de se levar em consideração a realidade. Mas isso aí é algo que vai de quem exerce sua função com responsabilidade social. O desembargador disse que os PMs têm que aguardar o julgamento em prisões especiais. O BEP não é considerado uma prisão especial. Não, a questão aí é uma questão de fato. Os PMs têm o direito de aguardar o julgamento numa unidade militar. Mas no Brasil a gente se desacostumou a pensar, até por conta de decisões como essa, que a todo direito corresponde um dever. Então, se eles têm o direito de ficar presos numa unidade militar, é pressuposto necessário que haja uma prisão, de fato, militar, e não uma colônia de férias, como se diz jocosamente. Então, se o BEP não oferece condições de segurança para que a gente possa colocar pessoas perigosas lá dentro, é evidente que esse direito, em relação à segurança da sociedade, não pode prevalecer. Cidinha. Doutor Paulo Roberto, o MP tem como... Olá, Cidinha. Tudo bem, doutor Paulo Roberto? Obrigada pela presença no nosso programa. O MP tem como recorrer dessa decisão do desembargador Valmir? Essa decisão, segundo a informação, é uma decisão liminar, ou seja, antes mesmo de que o habeas corpus fosse efetivamente julgado, o desembargador já adiantou, vamos dizer assim, liminarmente, o retorno dessas pessoas para o BEP. O mérito ainda vai ser julgado, significa que mais 2 desembargadores ainda vão se manifestar. Existe a possibilidade de que esses desembargadores votem contrariamente a esse entendimento. Agora, mesmo que não votem contrariamente a esse entendimento, ainda pode haver um recurso para o STJ, STF. Agora, o que os outros desembargadores vão julgar é o mérito do habeas corpus e não dessa decisão preliminar de fazer com que eles voltassem para o BEP, não é isso? Isso. Os outros 2 desembargadores que compõem a Câmara vão votar no sentido de concordar com essa liminar, e aí tornando-a definitiva, ou discordar e fazendo com que os policiais sejam novamente retirados do BEP. Quer dizer, o que é ruim ainda pode ficar pior. O que é ruim é que eles... O que é ruim pode se tornar definitivo. Não, pode ficar pior, exatamente. porque o que eles estão pedindo é habeas corpus, ou seja, a soltura. A liberdade. É verdade, né? Então eles foram transferidos... Mas eu acho que a esse ponto não chegaremos. Eles foram transferidos para um presídio de Araque, onde rola bebida, onde rola mulher, onde rola festinha e a liberdade quando quiser, como disse o Benítez aí. Não, isso aqui é uma brincadeirinha, eu estou tirando férias. Isso é um escárnio. Exatamente. Mas isso ainda não é o suficiente para humilhar a sociedade brasileira. O que pode acontecer de pior é eles conseguirem um habeas corpus. O senhor já viu alguma decisão tão contrastada entre 2 juízes diferentes? Bom, Cidinha, esse é um fenômeno que tem marcado a atuação da primeira instância, né? Os promotores investigam, denunciam, os juízes recebem as denúncias, decretam as prisões e, infelizmente, quando chega nas instâncias superiores, ocorre disso ser reformado com uma penada, ignorando, às vezes, dados gritantes da realidade. O que a gente tem que discutir é o porquê dessas decisões, né? Não me cabe aqui a entrar nesse mérito, senão o programa não acaba. Mas, a princípio, me parece um absurdo mesmo, né? Eu sei que o senhor só está discutindo em tese, não pode discutir o caso em particular.
Mas o senhor sabe de algum juiz que tivesse sido advertido, já não digo nem suspenso ou afastado, por ter colocado na rua um marginal perigoso que depois viesse a matar alguém? Olha, Cidinha, no exercício da função jurisdicional de julgar, o juiz ele é independente, ele tem que ser independente, né? Se ele julga com boa fé, eu posso não concordar com a decisão dele, mas a princípio você não tem base para uma punição administrativa nem nada disso. Eu acho que o que tem que acontecer é o que acontece exatamente no seu programa. É um canal aberto para que a sociedade manifeste a sua indignação e constranja essas pessoas a julgarem com responsabilidade social, que é o que um juiz deve ter, né? Olha, doutor Paulo Roberto, eu imagino a frustração que deve sentir o Ministério Público diante de uma decisão como essa. Porque não é fácil. É difícil mesmo, né? A gente tem situações em que a gente, por exemplo, a gente prende policiais militares que respondem a 11, 14 processos e liminarmente o Tribunal de Justiça solta esse policial como se ele fosse um réu primário, como se fraudar um auto de resistência não significasse nada, como se ser miliciano fosse um crime de menor potencial ofensivo. Agora, esse entendimento decorre de uma percepção da realidade, né? Eu acho grave que isso aconteça. Agora, pelo visto, outras pessoas em funções importantes não acham, né? Alguns apresentadores eu vejo criticando a legislação, que seria suave demais. É a legislação que está errada ou é o julgamento, a interpretação da lei? Não, essa questão da legislação, isso é desculpa, porque a lei depende de quem a aplica. E quem a aplica deve interpretá-la. A gente está tendo aqui recentemente a discussão, por exemplo, sobre a lei da ficha limpa, né? Que era uma lei que surgiu com uma intenção moralizadora e que as interpretações que estão surgindo estão acabando por desmoralizar a própria lei. Da mesma forma, a legislação penal, quer dizer, você pode interpretá-la no sentido de garantir a segurança da sociedade, de impedir a impunidade, de fazer justiça, ou interpretá-la no sentido de que as coisas sejam como estão sendo, infelizmente, até hoje, com a desmoralização das instituições. Eu agradeço muito a presença do promotor Paulo Roberto Melo Cunha, do GAECO, um grupo de atuação especial contra o crime organizado. Um bom dia de trabalho para o senhor, doutor Paulo Roberto.